Glória a Deus. Hoje vamos ver que esse Deus é poderoso. Ninguém pode com Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos estudar um dos salmos mais famosos, se não o mais famoso de todos. Alguém sabe qual é? Olha, está escrito aqui? Ah, isso é atrapalhando. Esse salmo é muito famoso, né? Alguém sabe esse salmo de cor? Hã? Eu vi algumas mãos levantadas aí. Legal. Antigamente era mais fácil achar pessoas que sabiam salmos de cor na igreja. Mas glória a Deus. É um salmo muito abençoado. Traz promessas poderosíssimas. E ele tem uma coisa curiosa. Quem já foi em alguma casa que tinha uma Bíblia aberta? O que estava lá nessa Bíblia aberta? Salmo 91. Cheio de poeira. Por que estava o Salmo 91? Para tirar? Hã? Por que estava o Salmo 91 lá nessa casa aberta? Para proteger o lar? Para tirar o que mais? Mal olhado? Obrigado, irmã. Existem pessoas que crêem nesse poder místico, né? A gente vai ver que isso não se aplica a nós, não. Amém, irmãos? Mas tem gente que crê nisso. Não só evangélicos, católicos. Uma vez eu fui numa pousada e lá tinha uma Bíblia aberta, né, na área comum e estava no Salmo 91, né? Igual os irmãos todos falaram que o que fica aberto é no Salmo 91. Aí eu, muito ousado, até atrevido, né, peguei a Bíblia lá e mudei para o Salmo 115. Lá era o pessoal católico, né? Aí eu coloquei no Salmo 115, que fala lá dos ídolos feitos por mãos de homens, para ver se eles davam a lida. 5 minutos depois eu voltei e já estava no 91 de novo. O pessoal estava com medo do mal olhado. Mas brincadeiras à parte, irmão, é um salmo muito poderoso. Deixá-lo aberto na nossa casa não vai ter um efeito para o qual ele foi escrito, inspirado, para chegar até nós. Amém? Amém. Vamos lê-lo? Eu estou na Ara, Rafael, se quiser. Tem alguns salmos que são tão conhecidos que é bom a gente ler na linguagem que todo mundo conhece. Se ler na NVI aqui, vai parecer que é até outro salmo, embora a tradução seja muito boa também. Amém. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinho, ou do passarinheiro na versão mais famosa, né? E da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhes mostrarei a minha salvação. Amém? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai.
colocamos diante do Senhor, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor ouve as nossas orações, e porque nós sabemos, Deus, que somos pequenos, somos incapazes, Deus, de compreender a Tua palavra, Pai, a não ser pelo agir do Teu Santo Espírito, Pai, e é isso que te pedimos nessa noite. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor age no nosso meio, trazendo entendimento, me ajudando a ter clareza na explicação, que acima de tudo, Pai, a Tua palavra encontre lugar nas nossas mentes, nos nossos corações, Pai, que nós sejamos moldados, Pai, no nome de Jesus, conforme o caráter de Cristo, para que possamos glorificar o Senhor, Deus, no nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Irmãos, os irmãos, à medida que a gente estava lendo, conseguiram ver quantas bênçãos que tem nesse salmo? Quanta proteção? É peste perniciosa? Vai ser atingido? Não. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Serás atingido? Não. Doença vai te pegar? Não. A mortandade, as setas que voam de dia, vai te pegar? Não. É muito livramento, né? É tão bom que parece que nem se aplica a nós. Quando você olha para a sua vida, alguma dessas coisas já te pegou? Quando você olha para a vida dos cristãos, algumas dessas coisas já pegaram os cristãos? A peste perniciosa, a gente vai falar dela aqui. Eram doenças que chegavam e assolavam várias pessoas, dizimava locais, pessoas de determinado local, pandemias. Vivemos uma pandemia recentemente. Morreu muita gente. Morreram cristãos. Será que esses cristãos não eram cristãos? Podemos falar isso? Não, então nós precisamos entender como interpretar esse salmo. Porque numa leitura rasa, superficial dele, dá a entender que aquele que é de Deus, as coisas não atingem ele. Não é? Se a gente lê ele correndo, só assim, não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nada vai acontecer com ele. Ele vai ser livre. Deus vai livrar e tal. Então nós precisamos entender como interpretar ele. Amém? Amém. Quando a gente olha para a vida dos cristãos, vamos pensar nos apóstolos. Essas coisas aqui assolaram eles? Não sei se é familiar para todos os irmãos aqui, mas dos 12 apóstolos, apenas João não foi martirizado nos 20 primeiros anos ali de ministério. O restante foi degolado, foi crucificado. Quando a gente vê a história da igreja, muita dificuldade, muita perseguição, pandemias vieram, mataram cristãos. Então a gente vai entender esse salmo, amém, irmãos? Sob a ótica daquilo que Deus tem para nós aqui. Amém? A gente vai dividir em 3 partes aí. No verso 1 e 2 a gente vai entender quem que é protegido e quem que é o protetor. Tá bom? A gente vai ver que não é todo mundo que deixa a Bíblia aberta em casa do Salmo 91 que é alvo dessa proteção, não. Tá? Depois a gente vai entender cada uma dessas proteções. E por último, quando a gente chega lá no verso 14, é Deus falando para o protegido. Vamos entender as palavras de Deus ali. Amém? Vamos começar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Quem que vai descansar à sombra do Todo-Poderoso? Está aí no texto. Quem que é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tá? Eu vou dar um foco nessa palavra habita. O que é habitar? É morar. É uma coisa contínua. Sim ou não? Por exemplo, eu moro na minha casa, eu habito na minha casa. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou na casa da minha mãe. Eu posso falar que eu habito na casa da minha mãe? Não. Eu moro na minha casa. É o lugar onde eu estou de forma contínua. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é quem que é o alvo dessa proteção. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Uma pessoa que não habita no esconderijo do Altíssimo, não vive de forma contínua com Deus, não pode tomar posse dessas proteções. Essas proteções aqui é um privilégio para os filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus? Quem habita no esconderijo do Altíssimo? É uma coisa que a gente tem que sempre examinar. Se a gente fala eu porque eu quero essas proteções, ou porque se de fato a minha vida está totalmente entregue ao Senhor. Amém? Então, se você não habita no esconderijo do Altíssimo, não adianta abrir a Bíblia e deixar no Salmo 91 para tirar um mal olhado, para nada. Amém? Amém. E além de poder descansar, você pode dizer do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aqui, a partir dessa frase e todas as proteções, a gente precisa entender um contexto que é o povo de Israel. Vários dos exemplos que são dados aqui, para a gente entender eles, a gente tem que entender como que era a dinâmica da época. Naquela época, você poderia estar em guerra ou ter o início de guerra a qualquer momento. Era povo se levantando contra povo por querer terras, querer poder. Então era muito comum. Hoje a gente tem um exército que fica anos sem entrar em guerra. Lá, a dinâmica do rei era participar da guerra, de tão contínuo que era a coisa. Os irmãos estão entendendo? Então, os exemplos que a gente vai ver aqui, para a gente entender eles bem, tem que entender que o povo está lá na cidade e a qualquer momento pode chegar alguém e atacar. O povo está lá dormindo e a qualquer momento pode vir um povo inimigo e atacar. O povo está lá de dia e do nada pode vir flechas e matar as pessoas. Então tem que viver no estado de alerta. Amém? Sob essa ótica aí a gente vai entender alguns desses pontos. Então quando fala, Ele é o meu refúgio e fortaleza, para a gente fica um jargão meio cristão. Mas para eles é o meu lugar seguro. Eu posso estar numa situação crítica a qualquer momento e o meu lugar seguro é o Senhor, é o Deus Altíssimo. Amém? Um outro ponto aqui, a gente já entendeu quem que é o protegido. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora a gente precisa entender quem que é o protetor. Quem que é o protetor? O Altíssimo. E ele usa 4 nomes aqui de Deus. Ele fala do Altíssimo, ele fala do Todo-Poderoso, ele fala do Senhor e ele fala o meu Deus. Tudo no primeiro e segundo versículo. Para quem gosta das palavras hebraicas, né? São os 4 nomes de Deus aí mais utilizados são esses aí. Antigamente era mais comum usar as palavras hebraicas no culto, né? O irmão ia cumprimentar o outro, falava como? Shalom, né? Era muito mais comum. Ministérios com nomes hebraicos. Quando eu entrei aqui na igreja, a gente começou um ministério de teatro, 2004. Era Toquinho, irmã Hilda vai lembrar. Irmã Hilda, estou na alegria de ver, irmã. Que bênção. Chamava Iavé chamar, Deus presente. A gente usava muito as palavras hebraicas, né? E aqui tem as 4 palavras hebraicas. Quando fala Altíssimo, é El Elyon. O que é o Altíssimo? Aquele que está em outro patamar. Deus não é seu coleguinha aqui, não. O escritor aqui, ele conhece Deus. Deus é um Deus altíssimo, sobre tudo e sobre todos. Amém? Ele fala também que é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o El Shaddai. Aquele que tem todo o poder, que pode fazer todas as coisas. Amém? Ele fala também, direi do Senhor. O Senhor é aquele Iavé. Né? Na Bíblia em português de muitos irmãos aí vai estar Senhor em caixa alta, em tudo em letra maiúscula. Iavé, o Deus da aliança, o Deus que deu a lei, o Deus que falou, deu o tratado para o povo. E por último, o meu Deus em quem confio. Esse o meu Deus é o Elohim, que é o Deus Criador. Aparece lá em Gênesis 1, essa palavra, Elohim. Então, o Deus que criou todas as coisas. Então, olha só, o salmista está falando, o que habita no esconderijo desse Deus, que é Altíssimo, Todo-Poderoso, o Senhor e o Deus Criador, vai ter essa proteção.
É bom, né, ter a proteção de quem tem todo o poder, de quem sabe todas as coisas, quem criou todas as coisas e quem deu uma palavra em quem podemos confiar. Amém? Muito importante conhecermos quem é Deus. Mas a gente vai aplicar aqui, vai entender o texto à luz dessa situação do povo, mas todos nós, mesmo não estando com guerras declaradas, o Brasil vive um local de paz, né? Aparentemente paz, mas nós temos nossos problemas. Quem tem problema aí? Quem tem muito problema? Quem tem pouco problema? Quem hoje está na situação que, não, acho que eu não estou com problema nenhum. Pode acontecer. Às vezes Deus dá esse bônus para a gente de ter um momento de tranquilidade, porque daqui a pouco vai vir um problema. Ele prometeu. Amém? Então, nós podemos, à medida que estivermos lendo, pensar nesses problemas aqui. Ele vai dar uma série de problemas que Deus livra, mas os nossos problemas também Deus pode nos livrar. Amém? No verso 3, ele começa com a primeira figura, porque ele te livra do laço do passarinho. A minha versão está passarinho, eu vou falar passarinheiro porque é o comum, as músicas cantam assim, né? Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinho? Arapuca, aquela armadilha que você faz para pegar o passarinho. Quem já fez isso? O sapão. Quem já fez isso? Se tiver, principalmente homem, com mais de 40 anos, que nunca fez isso, pode declarar, eu não tive infância. Né? Os mais novos hoje, os meninos mais novos hoje, às vezes nem sabem o que é passarinho, né? Hoje é diferente. Mas é uma situação. E dessa situação a gente pode entender algumas coisas. O passarinho, na hora que está chegando para Arapuca, tem alguma coisa lá o atraindo. E ele certamente nem vê que aquilo é uma armadilha. E ele vai lá atrás daquilo que está o atraindo e a armadilha pega ele. O que Deus está falando é que vai nos livrar desse tipo de situação. Às vezes a gente está chegando, nem está vendo que tem uma armadilha e Deus está nos livrando. Os irmãos sabiam que, certamente, Deus nos livra de tantas coisas que a gente não consegue nem ver? Então, isso aí é um item para a gente colocar nas nossas orações cotidianas. Obrigado, Deus. O Senhor me livrou. Eu talvez não tenha nem visto, mas eu tenho certeza que o Senhor me livrou. Amém? E uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, que nesse mundo a gente tem 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo nosso é a nossa própria carne. A nossa própria carne, a nossa natureza, se a gente deixar no ponto morto, a gente se desvia de Deus. A gente escolhe coisas erradas, a gente é tentado pela nossa própria cobiça. E nós precisamos entender que esse é o nosso primeiro inimigo, de uma lista, não o mais importante, mas o primeiro inimigo que a gente precisa batalhar todos os dias. Um segundo inimigo que a gente tem, o pastor Glauco falou bastante aqui, é esse sistema caído. Esse sistema que milita contra as coisas do Senhor, contra o reino do Senhor. Amém? E um terceiro inimigo é o diabo e seus demônios. É uma luta que o diabo é o nosso inimigo. Tem cristão que chega no entendimento, lê a Bíblia e acha que consegue lutar contra o diabo. Quem conhece aqui algum caso de alguém na carne tentando expulsar demônio e passou aperto? Alguém conhece? Comum, né? Sabe por quê? Nenhum de nós tem poder em nós mesmos, com argumentação, qualquer coisa que seja, a não ser o sangue de Jesus, para lutar as lutas espirituais. Amém? E tem gente achando que é a coisa mais tranquila do mundo. Não. É no Espírito e é no poder do Senhor. Amém? Então, cada um desses inimigos a gente luta de uma forma. E a gente precisa entender que nós temos esses inimigos. Amém? Amém.
é uma luta que nós não temos capacidade de vencer. Vou abrir um parênteses aqui. O pastor Glauco falou hoje de manhã, eu vou reforçar. O diabo é inimigo de Deus? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha? O diabo é inimigo das famílias, é inimigo nosso. Por que a gente não pode considerá-lo um inimigo de Deus? Porque não tem comparação. Deus, com uma só palavra, constrói ou destrói todas as coisas. Quando a gente lê o Apocalipse, acontece uma coisa interessante. A gente vê a perseguição, a igreja sofrendo, e passa por isso, por aquilo, tal, e chega no final, num determinado momento, vem o Filho do Homem, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e acaba. Glória a Deus. Não tem resistência contra o poder de Deus. Ele é poderoso. Amém? Então o diabo milita contra a gente, ele e seus demônios, mas aquele que tem todo o poder para uma forma simples de resolver qualquer situação é o nosso Deus. E lutar contra o diabo, igual a gente falou aqui, quem conhece os exemplos de pessoas lutando contra o diabo na carne, vê que não tem jeito de ganhar. Nós não podemos, né, igual falar em 2 Coríntios 2:11, não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Mas no Senhor, é interessante, porque Jesus expulsando demônio, às vezes só com a presença de Jesus, os demônios saíam. Com a simples palavra. Amém? O nosso Deus é poderoso. Amém, irmãos? O texto continua, que Ele nos livrará não só do laço do passarinheiro, mas também da peste perniciosa. E aí vem um primeiro embate com o nosso entendimento e com a nossa realidade hoje. O que ele está falando? Deus vai livrar das pestes perniciosas. O que são pestes perniciosas? De uma forma geral, doenças endêmicas ou pandêmicas. Doenças que chegam e assolam toda uma região. Tá? E aí a gente está vivendo um mundo um pouco depois do Covid, em que morreram muitas e muitas e muitas pessoas. Será que aqueles que morreram não habitavam no esconderijo do Altíssimo? A gente tem que tomar um cuidado para interpretar isso aqui. Tá? A primeira pergunta que eu quero fazer, e eu acho que os irmãos com convicção vão responder. Deus tem poder para livrar-nos de uma peste perniciosa? Se Ele quisesse fazer assim, beleza, esse ano vai acontecer a Covid-19, mas os meus filhos, nenhum deles vai ser atingido. Deus tem esse poder? Tem. Amém? Mas não foi isso que aconteceu. E a gente vai tentar entender o porquê aqui hoje. Amém, irmãos? Então, crentes morreram. E é interessante, irmãos, que por mais que a gente tente nos livrar de situações, elas chegam, né? Falando nessa Covid aí, quem conhece gente que ficou só em casa e pegou Covid? Levanta a mão aí, só para eu ver. Tá vendo? Gente que se cuidou e pegou. E ainda mais, quem conhece gente que acabou morrendo nessa situação. Ficou em casa, tentou se cuidar e morreu. Então, por mais que a gente tente ter o controle das coisas, as coisas excedem ao nosso controle. Mas nada excede o controle de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar e lá no final a gente tenta dar uma resposta para todos esses livramentos. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel é qualquer tipo de proteção, escudo. Ele te cobre com suas penas. Ele saiu da área da caça, né, do passarinho, e agora ele vai para um ambiente mais doméstico e começa a ver ali como que a galinha faz. Quem já teve galinha em casa aí, ela tem uns pintinhos. Na hora que começa a chover, o que ela faz? Vem os pintinhos tudo juntinho e ela protege. Aqui tem uma figura interessante do amor de Deus por nós, sabia? Chuva cai sobre galinha e sobre pintinho, não é? E na hora que a galinha fala assim, vem cá debaixo das minhas asas, o que ela faz? Ela está fazendo a chuva cair só sobre ela e protegendo os pintinhos.
É uma figura do amor de Deus por nós. O pecado merece a condenação, mas o próprio Deus nos protegeu enviando o seu Filho para nos proteger da consequência do pecado. Amém? É uma figura maravilhosa do amor de Deus por nós. Essa figura de galinha protegendo os pintinhos, ela aparece algumas outras vezes nos Salmos. No Salmo 36, 7, fala que nós devemos correr para as asas de Deus, porque Ele é benigno. Então, se você está com algum problema, alguma angústia, alguma dificuldade, corre para debaixo das asas de Deus, porque Ele é benigno. Amém? Isso é importante, irmãos, porque a gente precisa conhecer o nosso Deus como um todo. A gente teve uma série aqui poderosíssima de mensagens, que foi a série dos atributos de Deus. Quem lembra dessa série? Quem foi abençoado por isso? A gente precisa entender que o Deus que Ele é todo poderoso, que o Deus que é justiça, Ele é amoroso, Ele é benigno. Porque às vezes a gente cria um retrato errado de Deus e não se relaciona da forma correta com Deus. Vamos fazer um exemplo de um retrato errado? Os irmãos creem que Deus castiga o pecador? E irá castigar eternamente aquele que não se render diante do Senhor? Deus é justo. Tem gente que às vezes, por ter essa visão de Deus, ao pecar, não quer estar diante de Deus. Isso é certo ou errado? Erradíssimo. Por quê? Porque não conhece Deus da forma que Ele se revelou a nós. Ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele é bom, Ele é benigno, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Então, se pecou, para onde que você vai? Para debaixo das asas dEle. Pedir perdão, clamar por misericórdia. Amém? Então, nós devemos conhecer o nosso Deus da forma correta. No Salmo 57:1 tem a mesma figura, falando que diante de calamidade, diante de dificuldade, nós devemos correr para debaixo das asas. Quem está vivendo um período de dificuldade? O lugar é debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. No 5, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então ele fala aqui de noite, de dia, na escuridão, ao meio-dia. Lembra do retrato da sociedade? A qualquer momento pode ter um ataque. Então era algo que eles poderiam viver com temor, com medo. Imagina você estar num campo, sem proteção. A qualquer momento pode chegar alguém. Hoje, por muito menos, as pessoas ficam sem dormir. É ou não é? Então, era algo que poderia causar temor. E uma das proteções é, não temerás os terrores da noite. Deus nos tira esse medo também. Por quê? Porque podemos confiar nele. Amém? Não temerá os terrores da noite, ou seja, está todo mundo dormindo e chega um grupo para atacar. Nem a seta que voa de dia. O que é essa seta que voa de dia? O pessoal está andando e do nada vem um ar, várias flechas voando. Nem peste que anda na escuridão. Peste é doença mesmo. Quem já viu um vírus do Covid? Ninguém. Você não vê. E matou muitas pessoas. E Deus nos livra. Deus nos livra de coisas que a gente nem vê. Amém? Nem mortandade que assola ao meio-dia. Então Ele nos livra de terrores que não vemos. Amém? O 7. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Aí é talvez um verso que a gente vai ter dificuldade. Fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Parece uma proteção infalível contra qualquer tipo de situação. É ou não é? Só que na hora que a gente foi para a história, a gente viu que isso não acontece.
E aí, a Bíblia está errada? Novamente, Deus tem poder para fazer isso? Está claro para todo mundo. Podemos crer que Ele pode fazer? Amém? Então vamos lá, daqui a pouco a gente vai tentar chegar nessa resposta aí. Uma coisa que a gente pode falar, irmãos, é que Deus pode nos livrar de qualquer coisa, Deus pode escolher nos livrar no meio de tanta catástrofe, igual está falando aqui, 1000 de um lado, 10.000 à direita, e Ele te livra. Olha que bênção. Glória a Deus, né? Mas Deus pode também deixar você passar pelo problema. E no meio do problema Ele te livrar. Sim ou não? Os irmãos podem ter exemplos disso, né? Então Deus pode nos evitar de ter um problema. Deus pode permitir que nós passemos pelo problema e no meio do problema Ele nos tira. E Deus também pode fazer o seguinte, através daquele problema, você ser abençoado. Quem já teve uma situação que era algo muito ruim e Deus transformou em bênção? Amém? Então, nós podemos crer nisso. Amém? Aqui tem mais um ponto que eu vou repetir para isso ficar bem frisado. Ó, no 9, por quanto fizeste do Senhor o teu refúgio. Então, o que ele está falando? Ó, 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Por quê? Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Voltou ao mesmo assunto do Salmo 1. Essa promessa é para todo mundo? É só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? Não adianta você querer viver sua vida à parte de Deus, não se arrepender dos seus pecados e depois ficar querendo essa proteção. Amém? Amém. E mais uma bênção que tem aí, é que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus expande para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, proteção para a sua casa também. Às vezes você tem pessoas ali que não são cristãos, mas Deus, por misericórdia dele, por amor a você, Deus protege a sua família também. Glória a Deus por isso. Amém? E nesse verso 10 também tem um ensinamento que a gente tem que aplicar aí, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará até você, até a sua casa. Um ponto que a gente precisa falar é que, e eu preciso falar isso porque recentemente eu vi cristãos velhos assim na minha família. Irmãos, a minha família tem muito crente, sabia? Minha família tem apóstolo, bispo, tem uma pastorada, é crente para doar e vender. Então tem de tudo, né? Tem de tudo. E eu ouvi recente na minha família pessoas crentes com medo de inveja de não crentes. Eu falei, a palavra de Deus não ensina isso. E esse versículo dá base para isso. Se você é cristão, se você habita no esconderijo do Altíssimo, não precisa ter medo de ser atingido por uma praga, por uma macumba. Vou falar abertamente macumba, porque pelo menos quando eu era adolescente, quando falava macumba, o pessoal até arrepiava. Não precisa ter esse medo, não precisa ter medo de mal olhado, tá? Amém ou não? A palavra de Deus, 1 João, fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Glória a Deus por isso? Amém. Então, Deus nos protege disso também. Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Olha só, Deus está dando poder e ordem aos anjos para nos guardar. Glória a Deus. Os irmãos sabem quanto que um anjo é poderoso? Vou pegar um exemplo da Bíblia para os irmãos entenderem. Quando os assírios derrubaram o reino do norte, depois de alguns anos, eles vão para Jerusalém para tentar derrubar o reino do sul.
na pessoa do rei Senaqueribe, ele reúne ali 185 mil homens e sitiam a cidade de Jerusalém. Só para a gente entender o tamanho disso, na cidade de Jerusalém não tinha 185 mil pessoas. E eram 185 mil soldados armados com aquela missão, vamos derrubar essa cidade. E aí, o rei Ezequias começa a ficar meio desesperado. Chama o profeta Isaías e fala: o problema está aí. Aí Isaías vai orar ao Senhor. Aí na hora que Isaías ora ao Senhor, Deus fala assim: não, pode deixar comigo. E aí Deus, num dia, envia um anjo. E um anjo, em um dia, matou os 185 mil soldados armados. É muito poder ou não? Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Glória a Deus. Podemos ficar tranquilos com a proteção de Deus, sim ou não? Glória a Deus por isso. E há situações, igual eu falei agora há pouco, que precisa de algo sobrenatural. Nós, na nossa carne, nós não vencemos batalhas espirituais. Amém? Mas Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Glória a Deus por isso. Amém. Esses versos 11 e 12 são citados no Novo Testamento. Os irmãos sabem quem falou? Esse salmo é tão famoso que até Satanás cita ele. Os irmãos lembram na tentação lá no deserto? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e foi tentado por Satanás. E um dos eventos da tentação de Satanás a Jesus foi o quê? Satanás levou Jesus ao pináculo, que é o ponto mais alto, e falou: atira daí, porque está escrito, e aí ele cita, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Irmãos, a palavra de Deus falada por Satanás não é uma palavra de Deus. Jesus na mesma hora repreendeu e falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus nos protege, Ele não é parceiro das nossas loucuras, não. Eu vou ficar aqui todo imprudente e Deus vai me proteger. Não é isso. A proteção de Deus para te guardar em todos os teus caminhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem algo a trilhar. E Deus guarda. Agora, se você está achando que está habitando no esconderijo do Altíssimo e está vivendo uma vida toda avacalhada e imprudente, se te acontecer algo, não acha que Deus deixou de cumprir a palavra dele. Tá bom? Amém ou não? Amém. E depois tem o verso 13: pisarás o leão e a áspide. A áspide é como se fosse uma víbora, uma serpente venenosa. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Jesus cita isso também lá em Lucas, quando ele via os 70, só que ele cita de uma forma um pouco diferente. Ele, ao invés de falar leão e serpente, ele fala serpentes e escorpiões. E ele espiritualizou esse salmo. Ele colocou ele que nós teremos vitória espiritual sobre Satanás e seus anjos, no evento do envio dos 70 para as cidades. Então, irmãos, vamos tentar entender esse salmo. A gente precisa entender duas coisas muito importantes. Primeira coisa é a dinâmica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que tem uma diferença. O Deus é o mesmo? Sim. Vamos começar a desconstruir uma coisa que, pelo menos na minha época de adolescente, tudo ficou famoso. Antes era o tempo da lei e agora é o tempo da graça. A gente não crê nisso. Sabe por quê? Se fosse assim, ninguém nunca teria sido salvo. Em todo o tempo foi tempo da graça. Tá? Aqueles que sacrificavam, era pela graça de Deus que Deus perdoava os pecados. Eles eram salvos porque eles criam. Aí Hebreus mostra isso bem claramente. Não era porque eles cumpriam a lei que eram salvos. Abraão foi considerado justo porque ele creu. Tá? Então não existe essa diferenciação, mas existe uma diferenciação. Tá? Hoje, no Antigo Testamento, Deus separou
um povo para si. O povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? E esse povo, Deus deu um testamento, escreveu uma aliança e falou para esse povo: olha só, se vocês me obedecerem, vocês vão ser prósperos, vocês vão ganhar as guerras, vai dar certo, o fruto do campo será farto, todas essas coisas vão acontecer. E é legal que nesse mesmo capítulo, ele fala também das desobediências, mas se vocês não obedecerem, aí seus inimigos vão assolar vocês vão passar dificuldade, o campo não dará fruto. E quem já leu o Antigo Testamento vê isso muito claro na história do povo de Israel. O livro de Juízes é uma montanha russa. O povo está obedecendo, Deus faz eles vencer os inimigos, Deus faz eles não passarem dificuldades, e o povo começa a desobedecer, Deus faz os inimigos vencerem eles, Deus faz eles passarem dificuldade. Tá? Então, a antiga aliança, porque Deus separou um povo para se apresentar ao mundo, ela é um pouco diferente da nossa hoje. Tá? Existem pessoas hoje que vão obedecer e não serão prósperos. Sabia? Existem pessoas que vão obedecer, vão trabalhar e não vão ser prósperos. E a gente pode falar que eles não são crentes? Talvez se fosse no Antigo Testamento, a nação de Israel padecendo o tempo todo, assim, tem pecado. Hoje, se tem alguém passando dificuldade, e às vezes passa dificuldade a vida inteira, a gente pode falar que é por conta do pecado? Não necessariamente. Amém? Por quê? A nossa aliança é diferente. É interessante que Jesus, lá em Mateus 10, ele fala assim, ó: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr a inimizade entre pai e filho. Vocês serão levados diante de tribunais. Em outra passagem, no mundo tereis aflições. A nossa aliança do Novo Testamento é muito mais o seguinte: diante das dificuldades, mantenha a sua fé em Deus, olhe para o dia vindouro, que tudo será solucionado. Amém? Não há promessas para nós, igreja, depois do povo de Israel, não há promessas no seguinte sentido: obedeça que você vai ser próspero. Obedeça que no dia que você entrar na guerra, você vai ganhar a guerra. A grande realidade é que certamente Deus não está querendo promover guerras agora no Novo Testamento, não. Amém? Os irmãos concordam comigo? Então, os irmãos conseguem ver uma diferença? Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi uma nação separada que Deus se mostrou ao mundo. No Novo Testamento, a igreja, que é a continuação de Israel, a dinâmica é diferente. Amém? Entendido? Esse é o primeiro ponto. Mas como que Deus nos livra do problema? A gente tem algumas coisas que a gente pode se apegar firmemente na palavra de Deus, que nos dá a diretriz de como encarar os problemas. Primeiro, o entendimento de que Deus tem poder para livrar os problemas. Amém? Independente do tamanho. Olha só, está tendo hoje guerra Rússia contra a Ucrânia. E a gente tem o Putin lá, convicto que quer guerrear. E vamos supor que a gente tem também do outro lado um governante 100% convicto de que quer guerrear. Então os dois querem guerrear. Amém? Se Deus falar assim, não vai ter guerra, os dois querendo guerrear, vai ter guerra? Não. Porque Ele é poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser. E sem dificuldade nenhuma. Ele criou os céus e a terra falando. Ele tem todo o poder. Amém? Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então nós temos que ter esse entendimento e alguns outros entendimentos. Então Deus, Ele pode nos livrar de passar por um problema, Ele pode, no meio do problema, nos tirar, e Ele ainda pode utilizar o problema para nos fazer crescer, para nos honrar.
para nos fazer instrumento para abençoar outras pessoas. Né? Amém ou não? Mas algumas coisas a gente pode se apegar firmemente. O Novo Testamento nos dá convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente já leu isso, Romanos 8, 28. E quando fala todas as coisas, não é todas as coisas boas cooperam. É todas as coisas. Boas, ruins. E Paulo chegou numa maturidade tal de entendimento da vontade e do agir de Deus, que, inspirado por Deus, em Romanos 5, ele se alegra nas tribulações. Pensa no seu problema aí. Pensa no maior problema que você já teve. Quando Paulo escreve isso, é como se ele estivesse orando para esse problema e falando assim, Deus, glória a Deus por esse problema. Esse problema está me fazendo ter paciência, perseverança. É isso que está escrito lá em Romanos 5:1. Por quê? Porque a certeza de que Deus tem todo o poder e de que Ele falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, independente do tamanho do nosso problema, Deus pode agir de três formas. Ele pode nos livrar de passar por um problema, Ele pode, no meio do problema, Ele mesmo solucionar o problema, ou Ele pode nos fazer passar do início ao fim no problema. Uma coisa a gente tem convicção, de que esse problema, se você é filho de Deus, será usado por Deus para o nosso bem. E quando a gente continua lendo Romanos 8, 28, o nosso bem ali é o quê? É o caráter de Cristo sendo formado em nós. Glória a Deus. Então Deus usa as coisas boas, as coisas ruins, as dificuldades, a prosperidade, a ausência, tudo para formar nos seus filhos o caráter de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí, irmãos, para a gente terminar o texto, nos versos 14, 15 e 16, mudou quem está falando. Antes era o salmista falando, e agora é Deus falando para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com largura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Irmãos, um primeiro ponto aí no 14, pois que tanto me amou, e depois ele fala assim, porque ele conhece meu nome. As duas ações daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ama a Deus e conhece a Deus. Isso é muito importante. É muito importante. Por quê? Quando a gente não conhece a Deus, a gente fez um exemplo aqui agora há pouco, né? Você não se relaciona da forma correta com Deus. Se você acha que Deus é um Deus justo, e Deus é um Deus justo, mas se esquece de outros atributos, você não se relaciona da forma correta com Deus. Vamos fazer o exemplo extremamente oposto. Deus é amor. Né? E esse é o conceito do mundo hoje. Deus é amor. Não, Deus não condena. Você jogou a justiça de Deus fora. E fica todo mundo tranquilo com um Deus que não é o Deus verdadeiro. Né? Hoje o mundo está em paz com Deus. A gente sai para evangelizar, pergunta se Jesus voltar hoje. O que vai acontecer com você? Não, tranquilo, tem gente pior que eu. A pessoa cria um Deus que não é o Deus verdadeiro, do jeitinho que ela fica bem. Então isso é muito perigoso, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus. Tá? Tem uma música que fala assim, ninguém explica a Deus. Né? De forma poética tem ali uns 3 a 4% de verdade. A verdade é que a palavra de Deus, Deus se revelou à humanidade através da palavra dele. E ali ele se revelou. Amém? De fato, onde que está esses 3, 4%? Deus excede o nosso entendimento, mas aquilo que ele quer que nós conheçamos, ele revelou a nós. Amém? Então é muito importante conhecermos a Deus, para relacionarmos corretamente com Deus, ver nele o refúgio, mas também temê-lo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa interessante, outra verdade
maravilhosa que tem aqui. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Quando ele me invocar, quando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo me invocar, eu responderei. Irmãos, Deus ouve todas as orações? De todo mundo? Sim ou não? Não. De fato, Deus ouve, tá, irmãos? Vamos ser democráticos na resposta. Deus ouve, Deus está em todo lugar, Ele ouve. Mas Ele considera as orações dos seus filhos. Isso é um privilégio. Deus ouve as orações dos seus filhos. Qual oração que tem poder? A oração do justo. Uma outra pergunta também para a gente fechar o entendimento sobre a oração, pelo menos tentar. A nossa oração tem poder? Eu acabei de falar um verso para induzi-los a errar, tá, irmãos? A nossa oração não tem poder. Hã? Mas é só para a gente entender, tá, irmãos? Vamos lá. Por que que não? O que que tem poder na oração? É o Deus a quem oramos, tá? Então não existe uma pessoa que tem mais poder que outra. Tá? Quem tem poder é o Deus a quem oramos. Amém ou não? Então você pode ter a convicção que se você orar, Deus está te ouvindo. Se você é filho de Deus, Deus está te ouvindo e considera suas orações. A oração do justo pode com seus efeitos. Amém, irmãos? Mas precisamos desconstruir essa questão que, vou em tal lugar porque lá tem uma oração forte. O que dá força à oração é o Deus que está lá, mas pode estar em outro lugar. Podemos confiar nisso, amém? Glória a Deus. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Quem está passando um momento de angústia aí? Quem já passou algum momento de angústia? E se você não está passando hoje, conforme prometido pelo nosso Senhor, você pode passar. Em breve, daqui a um tempo. Amém? Mas Deus nos livra e Deus nos honra. Deus vai usar as situações difíceis para moldar em nós o caráter de Cristo. Amém, irmãos? E no final ele fala, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação aqui, no primeiro plano aqui, está falando da salvação dessas questões aqui, desses itens em que Deus livra. Deus nos salva da peste, Deus nos salva das guerras, do inimigo. Mas para nós, na nova aliança, é muito claro isso, que a nossa esperança é a consumação da nossa salvação. Amém? Independente dos problemas, Deus está moldando o nosso caráter, está nos moldando conforme o caráter de Cristo para aquele grande dia, para glorificarmos a Deus. Amém, irmãos? Então a pergunta que fica para esse salmo é, podemos aplicar esse salmo? Sim, podemos. É uma forma um pouco diferente de aplicar? Sim, mas poderosa de igual forma. O mesmo Deus que criou todas as coisas e que escolheu um povo e que deu uma aliança para esse povo, também nos deu. Sabe qual é a aliança que Deus nos deu? Que independente das situações, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Que Ele vai guardar a nossa fé. Você sabia que para você manter crendo em Cristo, se for pela força do seu braço, você cai rapidinho? É poder de Deus guardar a nossa fé até o grande dia. Glória a Deus. E de fato a nossa salvação vai ser naquele dia que Jesus falar, vinde benditos do meu Pai. Quem quer ouvir isso? Quem anseia ouvir isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para a gente finalizar as últimas aplicações, para a gente lembrar, para quem que é feita essas promessas? Para crente, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que faz turismo na igreja, não. Habitar é estar todo dia. Então tem que ir todo dia na igreja. Não, você tem que viver todos os seus dias considerando que você é filho de Deus, com uma missão, com um testemunho. Amém? Amém. Se não for isso, não precisa ficar tentando tomar posse dessas promessas, não. Não vai dar certo, não. Não é para você. Amém? Não adianta você abrir o salmo em casa e achar que o salmo aberto vai te livrar.
vai te proteger, igual muita gente faz. Você tem morado em Deus? Você pode ter certeza dessas promessas? Ou você tem vivido só de visita com Deus? Faça um exame de si mesmo. E duas coisas. Se você está passando por uma angústia, faça um exame de si. Está passando por um problema, faça um exame de si. Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo? Se sim, não se desespere, não culpe a Deus. Tenha a convicção de que Deus tem todo o poder, que nada saiu do controle dele e que esse momento, que pode ser, vai ter irmãos que vão passar por dificuldade toda a vida. Mas eu gosto sempre de fazer essa dinâmica, essa visualização. Se a gente pegar uma linha de lá até lá, e isso representar toda a nossa existência, no iniciozinho, um pontinho é essa vida aqui na Terra. O que está preparado para nós é muito maior do que qualquer coisa que a gente passar aqui. Amém? Então nós podemos ter a convicção de que, independente da dificuldade aqui, o que nos espera é muito maior e muito melhor. Glória a Deus. Então, se você está vivendo alguma dificuldade, crê nisso. De fato, pode pedir, peça mesmo para Deus te livrar. E Ele tem poder para fazer isso. Mas se por algum motivo for vontade dEle te fazer passar por isso, continue crendo que nada saiu do controle dEle. Amém? Agora, se você não está tendo problemas, às vezes você está com uma situação financeira legal, às vezes a sua família, uma família que está tudo bem, às vezes você olha para você, não estou tendo problema. Coloca a sua confiança no Senhor. Aquilo que hoje é, amanhã deixa de ser. Se a sua segurança está na sua situação financeira, aquilo que hoje é, amanhã pode deixar de ser. Muitos já viram muita coisa acontecendo. Gente que tinha tudo e passou a não ter nada. Quem é mais antigo aí, lembra, no início da década de 90, gente que tinha dinheiro no banco, foi confiscado. Qual que é o investimento mais seguro que existe? Quem mexe com investimento? Mais seguro, vou investir. Tesouro direto. O que é isso? É um investimento que você faz em títulos do governo. O dia que o governo quebrar, provavelmente todos os outros investimentos já quebraram. Então, o investimento mais seguro é investir em títulos do governo. Muitos governos já quebraram. Então, o investimento mais seguro tem um histórico de ser inseguro. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? Amém. E se você não habita no esconderijo do Altíssimo, pode ser uma oportunidade. Toda vez que eu ouço a palavra de Deus, eu agradeço muito a Deus, porque muitos não têm oportunidade de ouvir. Muitos nasceram em países que não se pode falar do amor de Deus, e hoje nós estamos aqui ouvindo. E o Sermão da Montanha, Jesus termina o Sermão da Montanha fazendo uma parábola simples de dois construtores, um que constrói a casa sobre a rocha e um que constrói a casa sobre a areia. E sabe qual é a comparação que ele faz? O que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras e as pratica. E aquele que constrói a casa sobre a areia e vem a tempestade e leva a casa ao chão, é aquele que ouve as palavras e não pratica. Então hoje estamos ouvindo a palavra. Se você faz um exame de si, você vê que você não tem habitado no esconderijo do Altíssimo, é uma oportunidade. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós louvamos ao Senhor, Deus.